técnica do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, no Rio de Janeiro, o IED. O IED tem uma associação de ensino e pesquisa que se chama ACEP. E um dos nossos objetivos é que a gente sempre busque a continuidade da educação, né? Então, manter a educação continuada. Então, uma das nossas atividades que a gente se propõe ao longo do ano, nós temos oficinas, nós temos o encontro do IED, que vai acontecer ainda este ano, em dezembro. Nós também nos propomos a trazer webinars, ou seja, a gente escolhe os assuntos específicos, muitas vezes relacionados com determinadas épocas do ano em que temos algum tipo de comemoração. E hoje a gente recebeu o apoio da Teramex para essa webinar. A gente tem eu vou passar já para a Graziela Mendonça, que é a nossa coordenadora do Ambulatório de Endocrinologia Feminina, do IED. Ela também foi uma das organizadoras, junto comigo, do Cefat, que foi o nosso simpósio carioca de endocrinologia feminina, andrologia e transgeneridade, que a gente realizou em julho. E a Graziela também tem especialidade na área de densitometria óssea, também atua no ambulatório de osteoporose, lá no IED. Então, eu queria dar boa noite a todos, agradecer a presença de todos. Acredito que tenhamos uma horinha aí de discussão e de atualização com o nosso convidado muito especial, que eu também vou deixar para a Graziela apresentar. Eu acabei não deixando também dizer que eu sou membro da diretoria da ACEP, né? Então, estou representando a Cíntia Valério, que é presidente da ACEP, em dar boas-vindas para vocês. Muito obrigada. Queria agradecer também a Roberta, que está ajudando aqui na nossa coordenação do evento, ela é nossa secretária da ACEP. Obrigada, Graziela, boa noite, Bruno. Você está sem som, Grazi. Boa noite, agora acho que deu certo, né? Sim, está tudo normal. Tá. Então, boa noite para todo mundo. É um grande prazer estar aqui nesse webinar, junto com a Karen, com o Bruno Ferraz, que é um médico bem influente nessa parte, né, do metabolismo ósseo. E também acho que é bem interessante essa questão que a Karen falou, da gente trazer temas, né, relacionados aos meses, né, que a gente geralmente gera uma conscientização da população e dos médicos em geral. A osteoporose, ela é uma doença muito pouco valorizada, né, e até mesmo, digamos, negligenciada por parte de muitos médicos e da população em geral também, a população por falta de desconhecimento da doença. E eu acho que assim, é muito interessante a gente cada vez mais informar, né, divulgar informações para a população e também para os médicos, né? Existe uma preocupação muito grande com relação à detecção de câncer de mama, né, detecção precoce do câncer de mama, de fatores de risco para doença cardiovascular, né, como hipertensão, diabetes, lipidemia. Porém, não existe essa preocupação com a detecção precoce da osteoporose, né, que a gente sabe que é uma doença crônica e ela gera várias consequências, né? A principal consequência é a fratura, geralmente uma fratura por fragilidade, né, que o osso sabe que tem essa alteração tanto da massa óssea quanto da microarquitetura, levando então essa diminuição da resistência e, né, a vulnerabilidade a fraturas. Essa fratura torna, às vezes, o indivíduo incapacitado, né, perdendo a sua independência, dependendo da família, e também você tem a questão da mortalidade, né, muitas vezes a fratura leva à morte, ao óbito, por conta de internações geralmente prolongadas e associadas a complicações clínicas, pneumonia, né, que levam ao óbito do paciente. E também a questão do alto custo do tratamento, né, com relação, às vezes, à necessidade de cirurgias e essas complicações que levam a internações prolongadas e também alto custo com relação à reabilitação do paciente, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente divulgar essas informações, para tentar fazer a detecção precoce, né, da osteoporose e o tratamento o quanto antes, né, que aconteça uma fratura. Então, o nosso objetivo de hoje é chamar nosso convidado especial, que é o Dr. Bruno Ferraz, que ele é médico assistente e pesquisador da Divisão de Endocrinologia da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da USP,
Ele é coordenador do Núcleo de Osteoporose e Saúde Óssea do Hospital Sírio-Libanês e ele é presidente do Departamento de Endocrinologia Básica e da Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão da SBEM. Bruno Ferraz. Boa noite, Gabriela. Muito obrigado pela introdução. É um prazer enorme estar com vocês. Estar aqui com a Karen, que é uma amiga. A gente está junto na Comissão de Diversidade. Poder estar com a Karen de novo nesse outro contexto e com você, Graziela, é muito bom. Agradeço também muito a Teramex por tornar essa oportunidade viável. Eu vou começar a compartilhar aqui meus slides. Eu tenho uma curta apresentação e, com sorte, a gente tem tempo depois para trocar bastante experiência. Eu espero que vocês estejam vendo tudo certinho. Só se puder me confirmar que estão vendo direitinho os slides. Direitinho, tudo certinho. Maravilha. Então, vamos lá. Então, o intuito dessa apresentação vai ser começar delineando um pouco sobre a osteoporose na linha do que a Graziela já falou e tentar focar num aspecto desafiador, que é o aspecto da adesão ao tratamento, principalmente considerando que a osteoporose é uma doença que acomete pessoas de mais idade e nas pessoas com polimedicações, com muitas doenças, a adesão a mais uma doença silenciosa, é, por vezes, muito desafiadora. Vamos passar aqui. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Eu acho que é sempre importante que vocês conheçam, para a gente ser bem transparente quando a gente fala de tratamento de uma doença como essa. Eu vou começar relembrando alguns aspectos que a Graziela já trouxe para a nossa atenção, mas salientando esse aspecto da necessidade da gente reconhecer e tratar adequadamente a osteoporose. Essa é uma doença sistêmica, é uma doença crônica, e que é caracterizada por uma resistência óssea diminuída, deixando esse osso mais suscetível a fraturas. A osteoporose é uma doença comum, pelo trabalho do Marcelo Pinheiros, do Brazos, a gente vê que até 15% dos adultos brasileiros têm osteoporose. É uma doença grave, né, que, como foi colocado também, muitas vezes leva à limitação, e essa limitação pode significar uma perda de independência, necessidade de apoio, e em muitos casos, infelizmente, leva à morte, por descompensação de outras doenças e complicações da fratura. E como foi colocado também, essa é uma doença que, infelizmente, é negligenciada. Então, esse é um dado de um consórcio internacional que eu acho sempre interessante pontuar. Eles foram olhar dados nos Estados Unidos de pessoas que sofrem um infarto e pessoas que sofrem uma fratura de quadril. As pessoas que sofrem infarto, 96% delas saem da internação com beta-bloqueador. As pessoas que sofrem uma fratura de quadril, que é definidora de fragilidade óssea, de osteoporose, só 23% delas saem tratadas para osteoporose, mesmo depois de já ter a fratura, né? Então, com certeza, os cardiologistas estão fazendo alguma coisa melhor que a gente e a gente tem que se esforçar para divulgar a doença e divulgar a importância de tratar, especial nesse mês, no dia 20 de outubro, né, a gente celebra aí o Dia Mundial da Osteoporose. Quando a gente pensa nesse evento final, que a gente quer prevenir a fratura, ela é resultado de algumas coisas. Ela é resultado de uma combinação de uma resistência pior do osso, mas também da queda, tá? Se a gente pensar na resistência do osso, ela, a grosso modo, é determinada pela quantidade de osso e pela qualidade do osso. Então vejam que o que a gente afere com a densitometria, consulta a consulta, é um aspecto só desse fluxo. Então, um aspecto da quantidade de osso, mas a densitometria não mostra para a gente qualidade, não mostra arquitetura e principalmente não reflete para a gente a queda, né? 99% das fraturas osteoporóticas vão acontecer depois de uma queda. Portanto, não cair é uma parte essencial do tratamento. Eu acho importante lembrar disso porque a gente muitas vezes, né, no consultório fica aficionado na densitometria e tentando mudar tratamento, olhando a densitometria e checando as coisas e esquece de coisas importantes como ensinar o paciente a importância de não cair e de ter estratégias para evitar a queda. Esse é um aspecto que a gente pode tentar conversar um pouquinho mais depois. Do ponto de vista fisiopatológico, hoje a gente entende a osteoporose como resultado de 3 eventos principais. Um deles, acumular menos osso durante a nossa infância e adolescência. Então, todos nós, a gente acumula osso até os 25 anos. A partir dos 30 anos, infelizmente, a gente começa todos a perder um pouquinho. Então, pessoas que tiveram situações de saúde graves na infância e na adolescência vão ter uma economia pior de osso para levar adiante. Além disso, um outro fenômeno fisiopatológico super importante é o que acontece na menopausa das mulheres e no envelhecimento nos dois gêneros, que é a perda óssea progressiva. Mas a gente não pode esquecer de um terceiro elemento fisiopatogênico, que são as causas de osteoporose secundária. Então, inúmeras doenças ou medicações que levam à osteoporose. Essa lista, né, essa tabela de causas de osteoporose secundária é uma tabela enorme. Eu trago aqui algumas que, no meu ver, são causas muito importantes, como o hipogonadismo,
Principalmente hoje o hipogonadismo secundário ao tratamento de câncer. Então, muitas mulheres e homens com câncer de mama e próstata, respectivamente, são tratados com agonistas de GnRH e ficam sem esteroides sexuais, o que funciona para o tratamento e é ótimo que essas pessoas tenham uma sobrevida garantida, mas elas vão sofrer as consequências desse tratamento. E uma consequência muito importante, que muitas vezes passa batida, é o osso. Principalmente o homem com câncer de próstata, né? Eu vejo que na mulher com câncer de mama, o ginecologista ainda lembra da osteoporose, o mastologista, mas no homem com câncer de próstata, quase ninguém lembra de tratar o osso. O urologista nunca lembra e o oncologista raras vezes lembra. Passando ainda para depois do hipogonadismo e ainda dentro da esfera das causas endócrinas, eu acho que uma muito importante é o hiperparatireoidismo, que é uma causa às vezes silenciosa de osteoporose secundária, assim como o excesso de hormônio tiroidiano, a tireotoxicose. As causas gastrointestinais são muito importantes também, porque para a gente ter um osso bom, a gente tem que ter uma nutrição boa de cálcio, e ter qualquer motivo que leve à desabsorção pode comprometer a disponibilidade de cálcio para o osso e levar à osteoporose. E eu destaco aqui a cirurgia bariátrica, ainda na nossa esfera endocrinológica, que é um tratamento efetivo para a obesidade, mas que requer um comprometimento do paciente com segmento depois, e não raro a gente vê pessoas que, principalmente com as cirurgias desabsortivas, não fazem a suplementação adequada depois e sofrem osteoporose. Qualquer doença crônica leva à osteoporose pelo componente inflamatório, e em especial a artrite reumatoide é uma doença muito associada a risco de fratura. Nas medicações, de longe, a que a gente não pode esquecer, é o glicocorticoide, que chega a ser responsável, em algumas estatísticas, até por 40% dos casos de osteoporose no mundo. Eu acho que, né, o único médico que tem medo de glicocorticoide é endocrinologista, os outros amam e dão à vontade, e a gente tem uma reserva, e é importante que a gente também incuta esse olhar dos, né, os efeitos negativos do glicocorticoide no osso, antecedem muito a manifestação de Cushing clínico. Existe uma teoria que o osso tem uma disponibilidade maior de 11 beta-desidrogenases do tipo 1, portanto, existe uma conversão local de cortisona em cortisol, e por isso o osso sofreria mais, mas muito antes da pessoa manifestar um Cushing por excesso de glicocorticoide, o osso dela já vai estar sofrendo. Essas causas, a maioria delas, são clinicamente manifestas. Então, apesar de dar uma certa angústia, a lista de causas de osteoporose secundária, a grande maioria delas o paciente chega contando para a gente. E aí, na anamnese, então, você consegue observar isso. Algumas delas, como, por exemplo, o hiperparatireoidismo, são silenciosas e só mesmo com exames laboratoriais a gente vai detectar isso. Faz parte da nossa rotina de avaliação da osteoporose. O que vem mudando, eu acho, no contexto da osteoporose é a maneira de diagnosticar essa doença. Então, lá em 1994, a Organização Mundial de Saúde atrelou o diagnóstico da osteoporose à densitometria óssea. Isso foi importante, né? Essa é uma doença, como eu tinha comentado, que é silenciosa. Então, para você reconhecer as pessoas em risco antes de elas sofrerem a fratura, a densitometria é um exame excepcional. Ele é um ótimo preditor de risco de fratura. Pela definição do OMS, que todos nós conhecemos, né, em pessoas de maior risco, então mulheres depois da menopausa ou homens com mais de 50 anos, a gente faz o diagnóstico baseado no T-score. Se ele vem até -1 é normal, entre -1 e -2,5 a gente chama isso de osteopenia, e abaixo, igual ou abaixo de -2,5 a gente chama isso de osteoporose. Mais recentemente, entretanto, diversos posicionamentos vêm tentando trazer para o diagnóstico da osteoporose outros elementos além da densitometria. E isso é importante, né? A gente sabe da nossa prática clínica que existem pacientes com uma densitometria ruim, que nunca quebram, e pessoas com uma densitometria não tão ruim, que sofrem fratura. Então, muitas outras coisas são importantes para a resistência do osso, e hoje a gente conhece essas outras coisas melhor. E um tom desses documentos mais recentes, desses posicionamentos mais atuais, é a tentativa de estratificar o risco de fratura. E 3 sociedades internacionais nos últimos anos fizeram isso, levando em conta não só a densitometria, mas também o FRAX, que é uma calculadora de risco clínico de fratura baseada em fatores de risco clínico, a ocorrência de fraturas recentes. Então, todos nós, no primeiro ou segundo ano depois de uma fratura, o risco de uma fratura subsequente é muitas vezes maior do que ele era antes, do que ele vai ser no futuro. Então, o fato da fratura ter sido recente pesa muito. Ter tido múltiplas fraturas vertebrais é um fator de risco muito importante para fraturas futuras. E, novamente, aqui a queda que eu tinha chamado a atenção. Então, um alto risco de quedas também é determinante. Então, esses posicionamentos tentam valorizar esses elementos para a gente poder reconhecer essa situação, essa doença, em situações além da densitometria óssea. De tal forma que eu acho que hoje
para a gente fazer diagnóstico de osteoporose, essa foi uma das coisas que a Graziella comentou, né, da importância da gente fazer esse diagnóstico, a gente precisa de várias coisas. A gente precisa de uma avaliação clínica bastante detalhada, onde a gente veja histórico de fraturas de fragilidade, todas as fraturas que a pessoa sofreu e tentar caracterizar quais foram de fragilidade ou não. Fraturas de ossos longos, em geral, são clínicas, então é fácil da pessoa reportar, mas é importante a gente lembrar que as fraturas vertebrais frequentemente são assintomáticas, né? Elas acontecem aos poucos, não de uma vez, então a perda de estatura é um elemento bastante importante da gente questionar também. Com cuidado, né, que todo mundo acha que é mais alto do que realmente é. Então tem que tirar um grão aí, ter certeza da medida prévia do paciente se corresponde exatamente àquilo que ele tinha. Ainda na avaliação clínica é muito importante a gente ver a adequação nutricional de cálcio, a exposição solar, pensando na produção de vitamina D, a atividade física com o intuito de manter massa muscular, avaliar os fatores de risco clínico de fratura, aqueles que compõem o FRAX, né? Então, IMC baixo, fratura de fragilidade prévia, pai ou mãe com fratura de quadril, uso de glicocorticoide oral por mais de 3 meses, artrite reumatoide, causa de osteoporose secundária, tabagismo ativo e etilismo mais de 3 unidades por dia. E também, muito importante, avaliar o risco de quedas e saber quantas vezes no ano a pessoa cai, lembrando que cair 2 ou mais vezes em um ano já é considerado um caidor crônico. E é importante a pessoa se recordar disso, fazer um recordatório de quedas para a gente entender aonde elas estão acontecendo e poder atuar. Depois dessa avaliação clínica, é interessante a gente aplicar o FRAX sozinho consegue fazer diagnóstico de osteoporose pelas diretrizes mais atuais. A densitometria óssea sempre vai ser importante, eu acho, mesmo que você chegue a um diagnóstico de osteoporose só pelo FRAX, é importante ter uma densitometria para ter um basal do seu tratamento. Então eu vejo que a gente não enriquece o nosso segmento ter uma densitometria óssea basal. E como eu comentei, a gente tem que ter uma busca ativa de fraturas vertebrais através de radiografia ou através do VFA, que é uma técnica que averigua fraturas através do densitômetro. E, por fim, a gente vai fazer uma avaliação laboratorial sucinta, com o intuito de afastar a causa de osteoporose secundária. Aqui também a gente não tem uma lista definitiva de que exames fazer, né? Eu acho que a maioria dos serviços fazem uma análise de cálcio. É importantíssimo analisar o fósforo, porque a osteomalácia, por perda de fósforo, se manifesta igual a osteoporose, mas é uma doença bem diferente. Avaliar vitamina D, PTH, testosterona em homens. A calciúria de 24 horas, eu pessoalmente acho que tem muito valor em todos para adequação nutricional. Aqueles que usam levotiroxina, olhar o TSH, e eu tenho como hábito fazer pesquisa de doença celíaca em todos os pacientes, porque não raro eu surpreendo pessoas que são oligossintomáticas do ponto de vista gastrointestinal, mas têm doença celíaca, e essa é uma causa de osteoporose secundária que dá gosto de identificar, porque o osso melhora muito quando você tira o glúten. Não é fácil tirar glúten, mas que o osso melhora, melhora. Um aspecto da avaliação laboratorial que não é essencial, mas eu acho interessante, é a utilização dos marcadores de remodelação. Eu achei particularmente interessante mencionar isso, porque nessa conversa hoje a gente está falando de adesão ao tratamento, e eu vejo que os marcadores, cada vez mais, são valorizados como uma forma de conferir adesão a tratamento. Então a gente vai se lembrar, né, que durante a remodelação, várias substâncias são liberadas pelo osso, produtos da degradação do osso são liberados na corrente sanguínea e que permitem a gente, dosando, aferir o estado desses processos. E por eleição de um consórcio internacional, o marcador ideal de reabsorção é o CTX, dosado no sangue, e o marcador ideal de formação é o P1NP, dosado no sangue também. Houve uma proposta recente da IOF, da International Osteoporosis Foundation, propondo que, depois de 3 meses da introdução de um tratamento para osteoporose, principalmente aqui pensando em bisfosfonatos orais, você meça novamente P1NP em CTX, então você mede antes de começar o tratamento e 3 meses depois. E você espera que haja uma queda de 60% do CTX e uma queda de 40% do P1NP. Eles recomendam, nesse posicionamento, que se você não obteve isso, você já troque o tratamento. Você não espere um ano para ver a densitometria, porque isso já está indicando, nesse começo, que o paciente não aderiu. Pode ser que o paciente esteja usando errado, então é um momento de reeducação e orientar o uso correto, mas pode ser que ele não esteja tomando. A gente vai ver daqui a pouquinho que esse é um problema, infelizmente, frequente. Então, não esperar até lá na frente. Do ponto de vista prático de consultório, né, eu vejo que muito poucos convênios cobrem a dosagem desses marcadores. CTX eu vejo alguns, mas são poucos, P1NP quase nenhum. É uma pena isso, não são dosagens especiais, difíceis, são dosagens corriqueiras,
mas é só porque essas substâncias não entraram no rol da ANS, então a gente tem essa dificuldade, mas eu acho que até uma coisa que a gente, como médico, tem que se posicionar e as nossas sociedades insistir para que eles entrem no rol, porque são de fato muito úteis e economizam dinheiro do segmento, né? É curioso que o CTX ganhou mais fama, porque a maioria dos nossos tratamentos é antirreabsortivo, então a gente fica mais curioso para ver o CTX, mas ele é um marcador pior que o P1NP. CTX sofre muita influência da alimentação, do horário do dia, né? Coleta de CTX depois das 9 da manhã já é difícil de acreditar, enquanto o P1NP é mais estável. E para vocês verem como isso é economicamente viável, eu trago esse fluxograma aqui que é usado no Reino Unido. O Reino Unido, pela estrutura do NHS, tem uma visão bastante socialista de medicina e de custo-efetividade, e eles fazem, na avaliação inicial, uma dosagem de marcador, o paciente volta em um mês para ver a adesão, e em 6 meses dosa o marcador para ver se respondeu. Se respondeu, eles só vão repetir a densitometria em 5 anos. É uma coisa agressiva, né? Não sei se a gente precisa agir assim, mas mostrando, né, que nesse fluxograma, quando a gente está focado em custo e na melhor atenção aos pacientes, usar o marcador é uma coisa bastante útil para identificar se está indo da forma adequada ou não. Por fim, não estamos perto do fim ainda não. Por fim, pensando numa visão geral da osteoporose, quando a gente trata a osteoporose, o nosso objetivo é evitar fratura. E eu acho sempre importante relembrar, né, o peso relativo das ações nesse aspecto. Então, a base do tratamento vai ser não deixar a pessoa cair, prevenir queda, ter atividade física que forme músculo e ter uma nutrição adequada de cálcio e vitamina D. Na sequência, a gente vai identificar e afastar ou mitigar causas de osteoporose secundária quando for possível, e depois disso, a gente vai escolher uma droga com comprovada eficácia antifratura. Nesse fluxo, várias dúvidas surgem na nossa cabeça. Quando que a gente deve começar a terapia com droga antifratura? E essas diretrizes recentes tentam responder isso. Qual que é a duração do tratamento? Essa é uma dúvida muito frequente hoje em dia, né? Tem que interromper o tratamento em todo mundo. E hoje eu vou focar na terceira pergunta, que é como que a gente mantém a paciente motivada e promove a adesão ao tratamento, porque ela, vocês vão ver, é fundamental para o sucesso do tratamento. Falando rapidamente de adequação nutricional, é sempre importante a gente lembrar que numa situação de baixa ingestão de cálcio ou pouca exposição ao sol, isso vai ser percebido pelas paratireoides como uma alteração, né, um fluxo negativo no cálcio sérico, que vão aumentar a produção de PTH e gerar um estado de prepara secundário, e que esse prepara secundário vai levar a maior reabsorção óssea e vai levar à perda de osso ou a falha no tratamento. Existe um conceito corrente que é normal ou esperado que uma pessoa em tratamento de osteoporose com antirreabsortivo tenha um PTH mais alto. Mas isso não é verdade, né? Esse PTH alto está refletindo que está faltando cálcio. Porque pensa que antes da pessoa tomar antirreabsortivo, a calcemia dela está equilibrada às custas de uma remodelação que é alta. A hora que eu diminuo a remodelação, que é o objetivo do tratamento, falta cálcio que não está saindo do osso. Portanto, não está entrando cálcio pela dieta que deveria. Então, a gente tem que tentar ter como objetivo manter o PTH normal durante o tratamento e, com isso, aumentar o aporte de cálcio, principalmente, e também de vitamina D dos nossos pacientes. Falando das drogas antifratura, essas são as drogas atualmente aprovadas e disponíveis para tratamento da osteoporose no nosso meio. A gente tem hoje, ainda bem, né, uma cartela bem variada de possibilidade terapêutica. Então, a gente tem desde drogas de uso oral, semanal ou mensal, drogas de uso intravenoso, subcutâneo, com posologias variadas. Isso é uma coisa boa, rica, que ajuda a gente. Todas essas drogas têm em comum a eficácia para a prevenção de fraturas vertebrais, é isso que é necessário para a aprovação de um tratamento de osteoporose, e nem todas, mas algumas, e aqui por peculiaridades do estudo ou por características das drogas, nem todas têm eficácia comprovada para fratura de fêmur. A principal classe no tratamento da osteoporose são os bisfosfonatos, que são as drogas que a gente usa há mais tempo. Eu trouxe aqui para mostrar, não vou entrar em detalhe, um desses guidelines, que é o da Endocrine Society, coloca então que uma vez que você definiu que uma paciente tem alto risco ou um risco muito alto de fratura, você vai começar o tratamento com essas possibilidades terapêuticas. Eles até colocam como todas sendo possíveis, mas no texto eles enfatizam que bisfosfonato é a maneira como mais comumente a gente começa a tratar a osteoporose. Os bisfosfonatos disponíveis atualmente são esses mostrados aqui. Então, desculpa, alendronato de uso semanal oral, risedronato de uso semanal oral ou mensal, ibandronato de uso mensal oral e o ácido zoledrônico com uso intravenoso anual. Vejam que todos têm eficácia contra a prevenção de fratura vertebral, mas que a eficácia do ibandronato na prevenção de fraturas de fêmur não é demonstrada.
Os bisfosfonatos são conhecidos da gente há muito, muito tempo. É curioso que antes do uso médico dos bisfosfonatos, eles eram utilizados em lavoura de laranja para retirar cálcio da água. Esse é um conceito que eu demorei para aprender na vida, né? As águas ao redor do mundo têm diferentes quantidades de calcário, né? Então tem um conceito em alguns lugares da Europa, a água é dura, que eles chamam que é uma água muito rica em calcário, e essa água rica em cálcio era ruim para a plantação de laranja, então as pessoas usavam bisfosfonato para precipitar o cálcio e oferecer uma água melhor para a plantação. E a primeira vez que ele foi usado em doença osteometabólica foi justamente com essa ideia de precipitar o cálcio, que é um conceito que não é correto do ponto de vista do que o bisfosfonato faz, mas que eu vejo que muitos pacientes usam isso, né, de que o bisfosfonato faz fixar o cálcio no osso. Não é bem isso que ele faz, né? Os bisfosfonatos, eles são análogos do pirofosfato, eles têm uma afinidade muito grande pela hidroxiapatita do osso, e eles se ligam à hidroxiapatita e, com isso, inibem a degradação. Todos os bisfosfonatos fazem isso. Alguns bisfosfonatos, e aqui os nitrogenados, que são os que a gente tem atualmente disponíveis, fazem isso, eles conseguem inibir a viabilidade dos osteoclastos. Então, bisfosfonatos são antagonistas de uma enzima da via do mevalonato. Essa é uma via importante para prenilação de proteínas, que é um processo bioquímico para que a proteína possa ser usada em membrana celular, por exemplo. E uma célula que se exponha a grande quantidade de bisfosfonato não consegue prenilar a proteína e, portanto, acaba não conseguindo desempenhar a sua função. E justamente a célula que mais se expõe a bisfosfonato são os osteoclastos. Por quê? Porque eles têm essa afinidade grande pela hidroxiapatita. Quando eles passam pelo osso, eles ficam ligados à hidroxiapatita do osso, e o osteoclasto está lá de cara para o osso, com uma superfície em escova bem ampla, reabsorvendo o osso, portanto ele se expõe a grandes quantidades de bisfosfonato, e por isso que o bisfosfonato é tão efetivo em inibir a viabilidade e a atividade dos osteoclastos. Nem todos os bisfosfonatos são iguais, então eles têm diferenças de potência de inibição de osteoclasto in vitro, e a gente vê aqui, né, que em ordem de potência in vitro, zoledrônico, risedronato, ibandronato, alendronato e pamidronato. Mas uma coisa que é muito importante também é a afinidade de ligação, que também é variável. Então vejam, né, que zoledrônico e alendronato têm uma afinidade de ligação ao osso maior, enquanto risedronato e ibandronato têm uma afinidade de ligação ao osso menor, e muitas pessoas associam essa afinidade de ligação ao osso à permanência do bisfosfonato por período prolongado no osso, levando a potenciais efeitos adversos deletérios, como a fratura típica de fêmur, que é uma coisa que a gente pode conversar depois. Pensando na aprovação dessas drogas para prevenção e tratamento de osteoporose, a gente vê que tanto risedronato quanto ácido zoledrônico são aprovados para prevenção e para tratamento em diversos cenários, em homem e mulher, e na osteoporose induzida ou associada a glicocorticoide. Infelizmente, eles têm alguns efeitos adversos. Então, os efeitos adversos mais comuns são a intolerância gástrica nos bisfosfonatos orais, que podem chegar a 47% das pessoas em alguns estudos, e a resposta de fase aguda, principalmente com bisfosfonato intravenoso, mas também com bisfosfonato oral, viu? Não é raro eu ter um paciente ou outro que com bisfosfonato oral sente na primeira vez que toma, no começo do uso, aquele quadro gripal no dia seguinte. Raramente hipocalcemia, nefrotoxicidade é rara, mas existe uma limitação de bula para essa classe, que a gente não pode usar ela quando o ritmo de filtração glomerular é inferior a 35 ml minuto. E outras preocupações que foram descartadas com o tempo incluem fibrilação atrial, uveíte, a gente discutiu um caso de uveíte há pouco tempo na reunião da Regional São Paulo da Abraço, e dor musculoesquelética, que é uma coisa comprovada em estudo que às vezes os pacientes se referem. Eu falei já muito até aqui da importância de ter adesão para ter sucesso no tratamento da osteoporose. E o estudo que demonstra isso da maneira mais crua é esse trabalho da Ethel Cyrus, de 2006, já antigo, onde eles olharam prescrições de bisfosfonato oral nos Estados Unidos de 99 a 2003 e seguiram essas pessoas vigiando a ocorrência de fraturas, num N bastante expressivo de mais de 35 mil mulheres. Esse gráfico é o que correlaciona, então, a probabilidade de ter uma fratura com a retenção, a adesão ao tratamento, né? Mostrado aqui pelo Medical Possession Rate. Vejam que até 50% de adesão, o risco de fratura não muda, tá? Então, uma pessoa que adere só 50%
das tomadas não está protegida. A proteção só acontece quando o uso é superior a 75%. Então, você precisa de uma adesão maior que 75% para ter efetividade. Quando você ouve esse número, você tem uma tendência a pensar assim, acho que 75%, né, é ok, a maioria das pessoas consegue. E aí, no mesmo trabalho, a gente começa a ver que a realidade não é bem assim. Nesse trabalho, no final de 24 meses, só 43% dessas 35 mil mulheres estavam usando a medicação de maneira correta e regularmente. Isso em 2 anos, tá, gente? Só 20% delas tinham persistido com o tratamento até o final. Então, esse é um grande desafio para a gente. Motivar as pessoas a tratar uma doença que é silenciosa é muito difícil. Eu tenho muito contato através do metabolismo ósseo com o Bernardo Stonick, que é um ortopedista do Rio, talvez muitos de vocês conheçam, e o Bernardo faz uma analogia ótima da pessoa só reconhecer a importância de tratar depois que teve uma fratura. Eu não vou saber contar como ele, mas isso é uma coisa palpável. Eu vejo que pacientes que têm um familiar que já sofreu uma fratura de quadril entendem a importância de tratar a osteoporose. Quem nunca viu isso de perto, ou quem teve a sorte de não ter uma fratura ainda, não valoriza essa doença frente às outras. Como, né, a Graziella comentou, as pessoas se preocupam super com colesterol e risco cardiovascular, que muitas vezes nem está tão alterado, enquanto ela não trata adequadamente a osteoporose, que pode ter uma consequência muito mais dramática para a vida da pessoa. Nesse trabalho, já aparecia uma coisa que tem interesse com o que a gente está conversando hoje aqui, da importância da adesão, especialmente em pessoas polimedicadas. Então, nesse trabalho, eles viam que, dentre os fatores de riscos associados nessa corte a não persistir, né? Então, o que levava essas pessoas a não persistir com o tratamento? Chamava muita atenção, eu vou destacar aqui em cor, doenças neurológicas, uso de benzodiazepínicos, uso de hormônio tiroidiano, uso de glicorticoide oral. Então, já mostrando que ter outras doenças ou ter outras medicações interfere com a adesão do indivíduo ao tratamento e, portanto, com o sucesso do tratamento. Isso foi explorado mais profundamente e um trabalho que é muito importante, esse trabalho de 2007, fazendo uma revisão da literatura num período bem amplo, de 86 a 2007, tentando definir o que é polifarmácia e como caracterizar e quão frequente é polifarmácia. É interessante que eles começam na introdução desse artigo dizendo que não existe uma definição formal de polifarmácia. Tem gente que considera que 5 ou mais remédios por dia é polifarmácia. Para outros grupos, 6 ou mais, ou 9 ou mais. O que eles acharam nessa revisão sistemática da literatura? Mais de 50% das mulheres americanas com mais de 65 anos usam 5 ou mais medicações por dia, tá? 12% dessas mulheres usam 10 ou mais medicações por dia. E os dados da Europa são muito parecidos. 51% dos idosos usam 6 ou mais medicações por dia. Então, a partir de uma certa idade, é muito frequente a pessoa acumular medicações. Eu vejo que, né, dependendo do poder aquisitivo dos pacientes que a gente trata, isso é muito maior, porque as pessoas, às vezes, com mais dinheiro, adoram tomar N coisas. E N coisas, muitas vezes, sem benefício comprovado, né, um monte de coisa que não tem, e deixam de tomar um remédio que precisaria tomar de verdade. Pensando especificamente no contexto da osteoporose e na adesão e na persistência bisfosfonatural, isso também foi estudado em profundidade de quais seriam os fatores que tornam a adesão ao tratamento da osteoporose tão ruim. Então, nesse artigo de revisão da Sarah Silverman, ela vê que a persistência com bisfosfonato oral de uso semanal é melhor do que com uso diário, mas que mesmo assim é longe do ideal, né? Com bisfosfonato de uso diário, a persistência em um ano é 35%, mesmo com uso semanal, com uma posologia mais cômoda, a persistência em um ano nesse trabalho de 2011 era até 45%, ainda tem um caminho grande aí para melhorar. Ela associa que essa persistência ruim não é diferente de outras doenças crônicas silenciosas, como, por exemplo, dislipidemia ou como, por exemplo, hipertensão arterial. E que essa baixa adesão no tratamento resulta em várias coisas ruins. Resulta numa supressão ineficaz da remodelação óssea, em menor ganho de densidade, em menor redução de risco de fratura e, portanto, em mais gastos e mais hospitalizações. Ainda no contexto da osteoporose, alguns desafios adicionais foram identificados. Então, nesse trabalho, que é uma revisão ampla da literatura, ele incluiu dados de um grupo de 500 mulheres, 62% delas usuárias atuais e 38% usuárias prévias de bisfosfonatos, e que dificuldades elas tinham no tratamento da osteoporose com bisfosfonato.
mais da metade delas referiram que tinham alguma dificuldade. Que dificuldade eram essas, né? Isso aqui é bem interessante, né? Então, uma proporção alta delas falando que incomodava a frequência do uso ou incomodava não perceber que o remédio agia, isso é um ponto importante. Para muitas delas, incomodando a necessidade do jejum, os efeitos adversos gastrointestinais, tá? Essa questão de não perceber que o remédio age é bem importante, né? A osteoporose é uma doença silenciosa e tomar o remédio adequadamente não muda nada do que a pessoa sente, tá? Veja que hipertensão, que é uma outra condição silenciosa, pelo menos a pessoa pode medir a pressão no aparelho e falar, realmente melhorou, então esse remédio está agindo. Na osteoporose, ela vai esperar o retorno lá em 1 ano para saber se a densitometria mudou ou não. E é muito fácil da paciente ficar desmotivada, principalmente se ela tem várias outras medicações que ela está usando ao mesmo tempo. Nessa casuística, 17% das pessoas referiam que a necessidade do jejum era uma coisa que limitava o tratamento. E esse ponto foi reconhecido como um ponto capaz da gente melhorar e oferecer uma coisa melhor. É importante a gente lembrar, né, que bisphosphonatos têm uma absorção intestinal muito ruim, né? Então, menos de 1% daquilo que é tomado na cápsula é absorvido. É, e se isso é ingerido junto com alimento ou com bebidas, a absorção fica praticamente nula, porque o bisfosfonato cria complexos com o alimento e com esses nutrientes e não é absorvido, reduz ainda mais a disponibilidade. Então, por isso que a gente, nos bisfosfonatos tradicionais, precisa ter aquele jejum de 1 hora depois da tomada, né? Tomar a medicação em jejum apenas com água. Alguns lugares mais hardcore falam que tem que ser água, que não pode ser água mineral, tem que ser água de torneira, mas eu acho que isso no nosso meio é pouco importante, mas tomado com água e esperar aquela 1 hora depois para comer. E isso é percebido por muitos pacientes como uma limitação ao sucesso do tratamento. E aí, pensando nisso, um outro trabalho que agrega isso, um trabalho do Brent Richards, do Canadá, naquela época ele estava no Reino Unido ainda, ele olhou 2.500 britânicos com mais de 55 anos, e a grande maioria deles relatou que preferiam um regime terapêutico que não exigisse o jejum antes ou depois da tomada, porque a necessidade do jejum era uma coisa que atrapalhava. Então, se a gente juntar esses aspectos, né, a performance dos bisfosfonatos comparativamente, a ocorrência frequente de intolerância gástrica e a necessidade do jejum por 1 hora com os bisfosfonatos tradicionais, foi importante buscar alternativas para isso, e uma dessas alternativas foi o desenvolvimento do risedronato gastroresistente. Então, a maneira que isso foi feito foi adicionando EDTA, que é um quelante de cálcio, para garantir revestimento entérico, e esse trabalho de 2003 do McClung é o trabalho que compara risedronato tradicional diário com risedronato gastroresistente depois do café da manhã e risedronato gastroresistente antes do café da manhã. Então, comparando 2 momentos de tomada com o risedronato tradicional aqui num grupo inicial de 2.000 mulheres, mas num grupo de fato de 900 mulheres. O que eles viram? Então, em 2 anos, a supressão do CTX era melhor com risedronato semanal, independente do horário da tomada do risedronato gastroresistente, então, tanto antes do café da manhã como depois do café da manhã, que é o que é recomendado por bula, era igual em termos de supressão de CTX, indicando efetividade, e que o ganho densitométrico em 2 anos, tanto na coluna quanto no quadril, era igual se ele fosse tomado antes do café ou depois do café, e era superior ao risedronato tradicional de uso diário. Então, isso abriu espaço para essa inovação no uso de bisfosfonatos orais, tornando o tratamento mais cômodo, porque a pessoa pode tomar ele depois do café da manhã, não tem necessidade de jejum. Isso facilita muito quando a gente pensa em pacientes polimedicadas, que têm várias medicações para tomar no decorrer do dia. E desde a introdução do risedronato gastroresistente até agora, vários dados de mundo real vêm surgindo mostrando efetividade. Um desses trabalhos, que é um trabalho desse ano, mostrou que usuários do risedronato gastroresistente tiveram menos fraturas num segmento aqui de 60 meses, numa corte bem expressiva de 2.000 mulheres, e trabalhos mostrando uma persistência melhor por eliminar a necessidade do jejum. Mas vejam, né, gente, que não é uma maravilha ainda, tá? A gente está vendo aqui dados até 36 meses, veja, ela é superior a alendronato e a risedronato tradicionais, mas ela cai. Então, ajuda, mas a gente tem que ter ainda uma necessidade de conscientização dos pacientes e uma conversa frequente, talvez ter retornos mais frequentes para avaliar a adesão ou para ter essa conversa vale a pena. No Reino Unido, eles usam muito a enfermeira como uma maneira de
estabelecer uma relação com o paciente, garantir que ele esteja tomando, identificar quais são os problemas que atrapalham a tomada. E aqui, talvez, dependendo do nosso cenário de trabalho, a gente mesmo tenha que fazer isso. E, né, essa nossa prática, pelo menos a minha prática de fazer retornos longos para a pessoa com osteoporose, a gente talvez precise de retornos mais curtos para garantir que ela esteja tomando adequadamente. Do ponto de vista de custo-benefício, residuonato gastroresistente, por conta dessa melhor performance, se torna custo efetivo em várias modelagens, em vários cenários. Então, é realmente, dentro dos bisfosfonatos orais, uma medicação que traz uma série de vantagens. As mensagens que eu queria deixar com vocês, então, antes da gente poder conversar, é de que a osteoporose é uma doença silenciosa, que a gente precisa reconhecer e tratar, que prevenção de quedas, atividade física e adequação de cálcio e vitamina D são importantes, assim como escolher um agente terapêutico que tenha comprovada eficácia antifratura, que mulheres em tratamento da osteoporose, para que elas estejam adequadamente protegidas, é importantíssimo que elas tenham adesão ao tratamento, porque senão elas não estão protegidas e a gente está só se enganando na realidade, mas que conseguir essa adesão é um desafio e que ela é particularmente difícil em pessoas e mulheres polimedicadas, né? Lembrando aquele dado que mais da metade das mulheres com 65 anos usam 5 ou mais medicações por dia. E que no tratamento da osteoporose com bisfosfonato, a necessidade do jejum foi identificada em estudos científicos como uma dificuldade que piora a adesão ao tratamento, que a gente tem uma alternativa para contornar isso, que é o residuonato gastroresistente, que tem eficácia, tem segurança e tem essa facilidade posológica e que, portanto, acaba resultando em maior proteção contra as fraturas de uma maneira custo-efetiva. Isso era o que eu tinha para mostrar para vocês. Eu estou à disposição aí pelos próximos infindáveis minutos para a gente conversar sobre a osteoporose e sobre desafios que a gente tem no tratamento dessa doença. Obrigado, gente. Bruno, muito obrigada aí pela excelente exposição, pela aula bem completa, né, sobre osteoporose. E eu queria fazer só alguns comentários e abrir para a discussão aqui no chat, quem tiver alguma dúvida a respeito da apresentação. E também reforçar a questão da menopausa, né? A gente também, esse mês, comemora tanto o Dia da Consciência da Osteoporose, mas também da menopausa. E a gente sabe que é um período na fase da mulher que você tem essa queda abrupta, né, do estrogênio, e isso leva a uma perda acelerada da massa óssea, né, e uma maior prevalência da osteoporose no sexo feminino, né, diferente do homem, né, que não tem essa queda importante, né, de hormônios sexuais, né? Geralmente, quando acontece a andropausa, você tem uma queda lenta dos hormônios, né, da testosterona. Mas a mulher, ela tem essa questão aí da perda do estrogênio, né, e geralmente você tem essa perda acelerada nos primeiros 10 anos da menopausa. E eu acho que é interessante reforçar, assim, que eu acho que é uma coisa muito frequente que eu vejo, além daquela questão da prevenção primária, né, do diagnóstico precoce, e da gente saber indicar o screening, né, da densitometria óssea para os pacientes, né, de risco, né, e conforme a idade, que já foi bem explicado, é a questão da prevenção secundária também, né, o paciente que ele geralmente sofre aquela fratura, muitas vezes que tem uma gravidade importante, de quadril ou vertebral, ele é internado e fica por isso mesmo. Geralmente o paciente não tem segmento, ele não é tratado, ele não é encaminhado para um especialista, e como você mesmo falou, o risco, né, da fratura, de uma nova fratura, é muito maior, né, nos primeiros 2 anos, né? Então, o paciente com fratura prévia tem um risco maior de ter uma nova fratura. Então, esse paciente deveria receber o tratamento, né, após a fratura. Isso muitas vezes não acontece, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que tentar divulgar, eu acho que mais entre os profissionais de saúde até, né, do que a população. Com relação a essa questão da polimedicação dos idosos, eu acho uma questão bem interessante, assim, na prática, que quando a gente pergunta para os pacientes sobre as doenças prévias, sobre as medicações em uso regular, elas vão falando remédios para pressão, para diabetes e estatina, e sempre esquece de falar do cálcio, da vitamina D e do alendronato. Às vezes lembra até do cálcio, da vitamina D, mas muito, muito dificilmente ela lembra ou do bisfosfonato ou do denosumab, né? Do Prolia, né? Da medicação para osteoporose.
E aí, se você começar a perguntar se já tratou osteoporose, aí, de vez em quando, ele tem uma certa dificuldade de lembrar, confunde cálcio e vitamina D com né, droga antiosteoporótica, e às vezes você consegue perguntar sobre a questão do jejum, aí você chega à conclusão de que ele já tratava ou fez por um período, né? Então, eu acho que essa questão do paciente realmente não dá também tanta importância. Não sei se isso é questão de ser uma doença silenciosa e não ter essa resposta, né, do tratamento, ou se o próprio profissional não dá essa importância na hora que ele prescreve, não orienta bem o paciente. E também tem a questão dos pacientes que têm uma certa idade, né, 70 anos, 80 anos, que às vezes têm uma memória reduzida e às vezes você tem muita dificuldade para explicar como é que o paciente vai tomar, e ele mesmo esquece se ele tomou, se ele não tomou. Eu tenho a impressão, para mim, né, por experiência minha, assim, que às vezes o uso diário, ele cria uma rotina e eu acredito que até tem uma adesão melhor do que um uso semanal e até mensal, que teoricamente, quanto menos remédio, a adesão é maior, mas eu tenho essa impressão de que a rotina do uso diário, você acaba tendo menos esquecimento, talvez. Mas, assim, eu queria até te perguntar essa questão, assim, do bisfosfonato, assim, que foi exposto, né? Que atualmente ainda são as drogas mais prescritas, né? O alendronato a gente prescreve muito, assim, por questão do SUS, né? Que você tem a disponibilidade na farmácia popular, tem baixo custo, e assim, por experiência sua, assim, em questão do risedronato, né? Quando que você acaba optando pelo risedronato oral nesses pacientes, que assim, você tem a opção de fazer né, uma droga mais barata, mas você acaba passando o risedronato. Em que situações que você costuma prescrever, né? Porque eu fui um pouco exposto sobre a questão da biodisponibilidade, da potência. Eu sei que essa questão de estudos, entre comparando, né, um com o outro, ainda não tem tantos estudos, são mais observacionais, né? Mas eu queria que você comentasse com relação na prática, assim, com a escolha né, qual bisfosfonato você escolhe na prática, quando você está diante de um Perfeito. paciente. Perfeito. Essas tuas considerações foram perfeitas, Graziela. Eu acho que, né, essa questão que você fala do uso diário, semanal, eu acho que é uma percepção justa, né? Tem muita gente que eu vejo muito com mensal. Eu acho que tem uma dificuldade de adesão à coisa mensal, por incrível que pareça. Não sei que seja uma pessoa muito disciplinada, mas não passa muito tempo. Acho que às vezes semana, se a pessoa fixa um dia da semana, ela ainda consegue. Bisfosfonato hoje a gente não tem mais disponível de uso diário, né? E eu acho que o que limitou o uso diário, eu me lembro na minha época de residência era diário, era que fazer esse ritual da tomada do jejum todo dia era uma coisa impraticável. Então, a vantagem de ser o semanal, lá no começo, foi justamente minimizar e ter só um dia do dia da rotina. Uma coisa a se pensar é, agora que existe a formulação gastroresistente que pudesse ser diário, será que não seria o melhor? Né? Uma coisa que eu acho que não foi estudada ainda, não tem esse dado. Do ponto de vista de escolha, eu opero da seguinte forma, eu acho que é mais dependente do custo do que outra coisa. Como você colocou bem, a gente tem muito pouco dado comparando um tratamento com outro, né? É, se a gente olhar nos estudos pivotais versus placebo, a performance deles em diminuir risco de fratura é muito parecida, pensando em fratura vertebral. Então, é difícil decidir baseado em performance de eficácia. O que acaba pesando na decisão é comodidade. Eu pessoalmente, tendo a usar menos ibandronato, porque eu acho mensal pior e eu acho que a não demonstração de eficácia da prevenção de fratura de quadril é uma coisa preocupante. Existe um motivo para isso, né? A Merck, quando lançou o ibandronato, o que eles queriam era rapidamente botar a droga no mercado. Então, eles fizeram um estudo curto, de 2 anos, que nunca ia dar para ver eficácia em fêmur, que só ia mostrar em fratura vertebral mesmo, e a droga foi aprovada. E no final, acho que a decisão deles foi correta, porque é uma droga que é muito bem sucedida em termos de performance. Mas eu, pessoalmente, como não tenho essa demonstração e eu tenho uma percepção, eu vejo que ginecologista, por exemplo, adora droga de uso mensal, e eu acho que os pacientes aderem menos, eu tendo a usar alendronato e risedronato, e vai depender da capacidade do paciente de comprar, né? Eu acho que o risedronato gastroresistente, que é o que a gente tem hoje, principalmente no mercado, tem essa grande vantagem de dispensar do jejum. Isso
tem uma diferença na vida das pessoas de não ter que esperar aquela 1 hora, de poder tomar o café da manhã e tomar o remédio, né, com os outros remédios. Isso facilita a vida. O alendronato é bom, bonito e barato. Ele Uhum. funciona. Se ele for tomado adequadamente, ele funciona, mas ele ainda exige um ritual de tomada que a gente tem a possibilidade de não precisar com o uso do risedronato. Essa questão do hemodronato, a gente percebe muito a prescrição dos ginecologistas, talvez por uma questão de desconhecimento da ausência de ação no quadril, né? E assim, é chocante, assim, você vê que o paciente às vezes tem uma fratura de quadril e está usando hemodronato. É uma loucura. Pois é. E assim, com relação à questão do jejum, né, do EDTA, você não necessita do jejum, mas você tem a questão da interação medicamentosa, da levotiroxina, do inibidor de bromo de prótons? Olha, menos demonstrado. No estudo, não foi, era antes ou depois do café da manhã, não tinha outras medicações envolvidas. É, talvez seja prudente que seja sozinho, mas eu acho que não tem demonstração. Ele pode, a recomendação de bula é tomar depois do café da manhã e pode ser com outras medicações que você faça uso naquele horário. Uhum. Eu vou ler aqui uma pergunta do chat. Quando devo optar pelo uso do ácido zoledrônico venoso? Eu acho que assim, né? O zoledrônico é muito interessante para quem tem quadros desabsortivos gastrointestinais, ou para se você vai começar um tratamento de osteoporose numa osteoporose que já é mais grave e que a pessoa tem comprovada dificuldade de adesão ao tratamento, né? Eu vejo que, por exemplo, meus pacientes homens com osteoporose, a zoledrônico vai muito bem, porque estou sendo bem, bem pouco diverso aqui, mas eu acho que, do ponto de vista geral, o homem tem mais preguiça de tomar remédio. Eu não sei se isso ainda se sustenta baseado em dado, mas tem uma percepção antiga que mulher tem uma atenção à saúde melhor do que homem. Então, às vezes, nesse cenário, é útil. Eu acho que para pessoas com manipulação gastrointestinal, ele é bem mais atraente, porque aí você não tem a passagem, né? Eu tenho pacientes no HC com bariátrica, com cirurgia prévia, que mesmo assim a gente trata com alendronato e funciona. Tá? Eu sei que funciona por causa do CTX. Eu faço o CTX antes e depois e cai. Pode ser que ele não caia tanto quanto iria cair, por exemplo, mas cai. Então, não é errado tentar bisfosfonato oral se a pessoa tem algum quadro desabsortivo, mas é mais seguro usar intravenoso. Então, acho que a comodidade e não precisar do trato gastrointestinal são vantagens dos tratamentos não orais, do zoledrônico ou do denosumab. Eu posso até acrescentar também a questão do paciente acamado também, né? Você Com pode certeza. usar como opção. Criança, por exemplo, né? Pois é. Então, uma outra pergunta aqui. Boa noite. Gostaria de mais esclarecimentos sobre os critérios para darmos a pausa no uso de bisfosfonato que estão sendo efetivos, mas que já estejam sendo usados por mais de 5 anos, por exemplo. Maravilha. Então é assim, né? Como eu comentei, bisfosfonatos têm uma afinidade de ligação ao osso longa. Portanto, depois que a gente usa um certo período, eles continuam dentro do nosso corpo, agindo por muito tempo, tá? A partir de 2008, começaram a surgir na literatura relatos de fratura típica de fêmur, que é um tipo diferente de fratura no fêmur, de características radiológicas diferentes, que foi associada ao uso prolongado de bisfosfonato. Acontece em outros cenários também, acontece com outras drogas antifratura, mas como o bisfosfonato é o mais usado, ela foi associada a bisfosfonato. E demonstradamente, a gente tem artigo de revisão recente mostrando isso, quanto maior é o uso de bisfosfonato, a incidência da fratura típica, que é rara, é maior. É muito importante lembrar que é rara, gente. São efeitos adversos raros. Fratura típica e osteonecrose de mandíbula são raros. Isso não deve evitar a gente de tratar. Eu acho que a gente está num momento agora onde se gerou um pânico dessas coisas, as pessoas não querem tratar a osteoporose, mas isso acaba dando um problema muito maior, porque fratura de fragilidade, essa é mais frequente. Mas, enfim, por conta dessa preocupação, as pessoas foram olhar os dados do estudo do alendronato e do zoledrônico, nos quais a gente tinha comparação de pessoas que usaram um período inteiro e metade do período. Então, no alendronato, tinha gente no estudo pivotal do alendronato que usou 5 anos e ficou 5 anos sem nada, e gente que usou 10 anos. E eles foram comparar no final esses dois grupos, o que tinha de vantagem usar 10 anos contínuo. Para o zoledrônico, a mesma coisa, tinha 3 anos e 3 de pausa, ou 6 anos inteiros. No fim das contas, usar contínuo 10 anos ou 6 anos vale a pena em pessoas de alto risco de fratura vertebral, que são pessoas que
depois de 5 anos de bisfosfonato oral ou 3 anos de bisfosfonato intravenoso, já tiveram fraturas vertebrais ou tem uma densitometria muito ruim no fêmur. Isso que é contra-intuitivo. Então, o que a gente faz, a pausa, né, ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigação. Se você tem qualquer dúvida, uma pulga atrás da orelha, um paciente que cai muito, se tem dúvida de alguma outra coisa, mantenha o tratamento. Tem dado de segurança e fratura típica, por exemplo, é uma coisa rara. Mas, pensando numa pessoa que o tratamento está indo super bem, que depois de 5 anos de bisfosfonato oral, tem um T nos sítios femorais maior que -2 e nunca fraturou, essa é uma pessoa que é candidata à pausa. Aí você pode suspender. E aí a ideia aqui é o seguinte, né? A osteoporose é uma doença crônica e os tratamentos têm que ser contínuos. Eu só estou dando uma pausa da tomada do remédio pela boca, porque o remédio está saindo do osso, ele está lá dentro. Então é uma pausa só da maneira que o remédio está entrando, não é que ela está sem tratamento nenhum. Ela está tratada, mas é um bisfosfonato que ainda está ligado ao esqueleto, porque ele permanece anos ligado ao esqueleto. E eu vou monitorando a pausa, e aí a pergunta mais difícil é quando interromper a pausa, mas em geral a gente faz isso quando existe perda densitométrica, né, nos 3 sítios, colo, fêmur total e coluna, evolutivamente, ou se a pessoa sofreu uma fratura, tá? Então eu acho que a pausa é uma possibilidade interessante para tentar minimizar esses efeitos adversos, mas a gente tem que lembrar que esses efeitos são raros e que a pausa não é uma obrigação, ela é uma oportunidade. Sim, tem uma outra pergunta. O Prolia pode ser usado por um período muito longo em idosos com múltiplas fraturas prévias de vértebra e fêmur, tipo anos? Quando preferir o Prolia versus os bisfosfonatos? Pode ser usado sim, né? Até agora, a gente tem dado de uso de 10 anos de Prolia, foi o estudo que foi publicado em 2015. Provavelmente a gente vai ter dado maior, mostrando segurança e efetividade. E aí, respondendo, né, quando preferir, tem uma coisa que é diferente com Prolia, com bisfosfonato, que é o ganho densitométrico. Então, uma coisa que já é sabida de muito tempo é que bisfosfonato, qualquer que seja, promove ganho de massa óssea na densitometria nos primeiros 3 anos de uso e que depois disso, apesar de não ter mudança na densitometria, a pessoa continua protegida com fratura. Então, bisfosfonato, a proteção de fratura é um pouco dissociada do ganho densitométrico. Com Prolia é diferente, existe ganho densitométrico adicional nesses 10 anos de uso. Então, para casos mais graves, como esse foi descrito, uma pessoa com múltiplas fraturas, que você não vai parar o tratamento nunca, essa é uma pessoa que você nunca consideraria fazer pausa de bisfosfonato, ele é uma droga que vai muito bem, porque você vai manter o tratamento, tá? Eu vejo que uma desvantagem relativa do Prolia hoje é se você tem uma pessoa que tem um risco de fratura que não é tão alto. Então, imagina uma mulher que acabou de entrar na menopausa, que tem uma densitometria com osteoporose, mas nunca fraturou. Eu tendo a não usar a Prolia como primeira escolha, porque depois de um período eu vou considerar errado manter ela para sempre, ou 10 anos, 15 anos com Prolia, não é errado, mas se eu tenho a possibilidade de fazer um tratamento com bisfosfonato que eu vá poder fazer pausa numa mulher mais jovem, eu acho que isso é benéfico. Eu Desde que ela acho a não suma. questão da adesão, né, que é interessante, a adesão e doenças desabsortivas, né, como o ácido zoledrônico, Como né? zoledrônio. E eu concordo, essa questão da alteração densitométrica não tão importante, né, nessa paciente que está começando o quadro de osteoporose, porque rapidamente você já tem uma normalização da massa óssea, né, então você não precisa talvez ser tão agressivo, né? Isso. E ó, eu penso assim, boa noite. Outra pergunta, que é muito recorrente no consultório, como esclarecer bem o uso dos bisfosfonatos em pacientes que farão implante dentário? Que é uma questão bem polêmica, né? Esse é um drama na minha vida. É assim, gente. Né, isso tem uma resposta boa recente, né, que a SBEM, junto com a Abraço e com a SOBEP, que é a Sociedade Brasileira de Patologia Oral e Estomatologia, foi uma iniciativa do Miguel Madeira e do Rio de trazer esses grupos juntos, fez um posicionamento sobre o risco de osteonecrose de mandíbula com tratamento de osteoporose. Isso foi publicado nos Archives no ano passado, e ele é bem útil em esclarecer que o risco de osteonecrose de mandíbula é extremamente baixo. É quase o risco populacional, tá? Eu acho que os dentistas criaram uma aversão ao tratamento de osteoporose que não é compatível com a realidade. O que eu ouço deles é assim, porque você não vê esses pacientes, a gente vê. Mas eu acho que também o que eles não veem é que 1000 outras coisas dão insucesso de implante.
né? E eles chamam qualquer insucesso de implante de osteonecrose de mandíbula. A osteonecrose de mandíbula é definida como uma área de osso exposto que não cicatriza por mais de 8 semanas. Não pega de implante é por problema cirúrgico do implante. Tanto se é um osso que aceita bem o implante, se tem né, uma característica de força que vai pegar o implante bem, cuidados na cirurgia, tem 1000 outros fatores, mas é muito cômodo culpar bisfosfonato ao tratamento de osteoporose e proibir o paciente de fazer. Eu recebo inúmeros pacientes que falam, não, eu não vou tomar o remédio porque o dentista proibiu. E isso exige da gente, né, bastante tempo de conversa com o paciente e com o dentista. Mais de uma vez eu já peguei o telefone e liguei, eu mandei o posicionamento, tentar esclarecer que esse risco não é real e que tem alternativas, tem coisas que você pode fazer para prevenir e que deixar de tratar a osteoporose é muito mais danoso para a saúde da pessoa do que eventualmente ter isso que é extremamente raro, né? E que, na maioria das vezes, vai bem. Tudo bem, você pode falar, é horrível ficar com o osso exposto lá 8 semanas. É, mas ele fecha depois. Enquanto ter uma fratura de fêmur, para muitas pessoas significa morrer dali a um ano. Então, tem uma Acho que proporção de risco diferente. tem a ver também com assim, não conhecimento da gravidade pelos dentistas da doença, né? Que é silenciosa, mais uma vez. E eu acho que talvez o medo dele ter que tratar, porque se acontecer, É. ele que vai ter que tratar. E eu vejo muita resistência. Às vezes a gente explica, eu faço uma cartinha, eu coloco referência bibliográfica, porque eu acho que isso aí funciona melhor. Que aí ele entra na referência e que aí eu acho que ele acredita mais, porque você explicar que não tem diferença, não basta. E assim, eu acho que assim, eu penso que o Prolia, né, por não ter essa questão né, do acúmulo no osso, né? Essa que você teoricamente parando, você pode brevemente fazer o tratamento, né? O que Mas é você acha? difícil, sabe, porque se é uma pessoa de alto risco e você para o Proli e não faz nada, você está colocando ela em risco de, É, né, se for uma pessoa de muito alto risco de fraturas vertebrais múltiplas, que é uma coisa rara também, isso que pode acontecer, mas de perder o sucesso com o tratamento, né? Eu acho que interrupção do Proli é uma coisa que ainda é difícil da gente saber fazer bem, como fazer, e é uma coisa que a gente está aprendendo. O que eu tento, às vezes, argumentar é fazer no final do período. Então, por exemplo, o paciente tomou, sei lá, pensando nos intravenosos, que é quando os dentistas têm mais medo, né? Eu falo para ele fazer o tratamento dentário no final do período. Então, acabou de tomar clasta, daqui a um ano, quando for para repetir, logo antes de um ano, faz. Agora, se precisa fazer o implante agora, faz o implante agora e toma todos os cuidados. e Mas às tem vezes que ter demora, né, o tratamento, não é tão demora. simples assim. Essa é outra coisa importante de falar. Uma coisa que eu já fiz muito era assim, bom, na primeira consulta, quando eu vou introduzir o tratamento da osteoporose, eu falo assim, vai no dentista primeiro, resolve o que tem para resolver, e depois volta aqui que a gente começa, para não ter essa chateação. Só que esse resolve o que tem para resolver é 3 anos. Porque faz um negócio, faz um outro, aí demora, espera, volta, e se acaba perdendo e a pessoa fraturando. Então, eu acho que a Exatamente. gente tem que ser um pouco mais assertivo, porque. E essas coisas, né? De, dosa um CTX, eu só vou fazer o implante se o CTX estiver maior que 0,3. Não tem fundamento nenhum, é gasto de dinheiro. É uma conversa muito difícil, é uma coisa que eu sofro também, junto com todos. Mudando de assunto, uma outra pergunta, eu gostaria de esclarecimento sobre o exercício físico, quais devem ser evitados e quais seriam ideais, pensando em prevenção primária e secundária de fraturas. Perfeito. Então, hoje a nossa recomendação é musculação, é exercício que aumente músculo, tá? Exercícios onde a pessoa suporte o próprio peso também são interessantes. Então, musculação é o ideal. Se não der para fazer, caminhada, alguma coisa onde a pessoa carregue o próprio peso contra a gravidade. O que a gente não recomenda mais é o que a gente fazia muito no passado, que é exercício na água. Porque aí você tira o efeito da gravidade e se acaba não tendo um efeito benéfico, né? A gente acredita que o músculo solicitando o osso, gerando um movimento dentro no osso, isso é percebido, essa mecanosensão, e resulta em formação de osso novo. Então, quando você tira o efeito da gravidade, você acaba inibindo esse efeito benéfico. Então, a recomendação é mesmo musculação. Eu acho que, né, cada vez mais a gente vê benefício de musculação para o envelhecimento, para parte cognitiva, para evitar a fragilidade. Então, eu acho que é mesmo um investimento que as pessoas têm que fazer, que é fazer musculação para prevenir. E complementando a questão também da massa muscular, né? Que você tem o fortalecimento da massa muscular, que a gente tem a questão da diminuição da massa muscular, né? Pela idade, pelo envelhecimento, com risco maior de quedas. Então, você fortalecendo, né, membros inferiores, você tem menos risco de quedas, né? Que eu acho que é interessante, Perfeito. além do aumento da massa óssea.
sobre o uso de pílulas de baixa dose em adolescentes, poderiam prejudicar o ganho de massa óssea tão importante nessa fase? E o uso dessas pílulas por toda a menacne? É uma coisa que a gente não sabe, viu, Karen? Tem sempre aula disso nos congressos e os dados ainda são insuficientes. Eu acho que assim, o que todo mundo tem certeza é que medroxiprogesterona é ruim durante esse período. Agora, as outras de baixa dose, não dá para saber. Tem um estudo pequeno que vai numa direção, outros que vão em outra. Eu acho que assim, né, na incerteza e por dados serem fracos, eu não me limitaria de usar. Eu acho que pode ser usado, porque a gente tem que pensar que a anticoncepção também é uma coisa importante e o uso desses anticoncepcionais pode ser necessário por outros motivos também. Então, eu só Ponderar evitaria. riscos e benefícios, né? Exatamente. Eu faço ambulatório de osteogênese imperfeita, então eu tenho muitas jovens com OI e que essa é uma pergunta recorrente. E eu não vejo um efeito deletério palpável assim de usar. Eu só evito mesmo o Medrox. Uhum. Uhum. Um chat também, uma observação aqui, a pessoa pedindo para colocar a Rosane, o O posicionamento posicionamento. das bem, né? Eu não sei se eu consigo mandar aqui. Dá para mandar coisa aqui? Dá, Acho você que pode dá, Não né? sei se anexar dá. no chat. Eu acho que de Quer repente no ver? finalzinho a gente coloca, mas se você conseguir, se já tiver na sua mão aí, é só você Eu vou no tentar, chat. vamos ver se eu tenho conhecimento Tá vendo que tecnológico ali suficiente. embaixo tem Ah, eu assim, tô quando você vendo, vai tô vendo. botar sua mensagem, você tem um papelzinho ali. Beleza, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que eu já coloco aqui. Tá aqui, vamos. A última pergunta foi minha também, Bruno. Fala aí, Que enquanto eu estou procurando aqui. não, então a frequência que você mencionou, essa questão do raio-x, da busca ativa de fratura através da solicitação de radiografias, e semana passada a nossa sessão clínica no IED também foi sobre osteoporose, e a Verônica também falou que outra forma de busca ativa é fazer a medida da altura também durante as consultas, né? Então, assim, Perfeito. a frequência dessa radiografia, como você faz na sua prática clínica? Ó, eu faço todo ano. No meu pacote de exames anuais da pessoa com fragilidade óssea tem a densitometria, tem os exames de sangue, calciúria e o raio-x de coluna. Talvez eu esteja expondo as pessoas desnecessariamente à radiação. Eu acho que a radiação no raio-x de coluna não é grande, mas é uma preocupação para ter. Se você mede a altura em toda a consulta, você precisaria fazer na primeira, para ver se tem, e se nas consultas subsequentes a altura não variou, você poderia se satisfazer que não tem fratura. A única questão aí é que, assim, fratura grau 1 e até às vezes fratura grau 2, às vezes não afeta tanto a altura, tá? Então, por isso que eu acabo fazendo, porque ter uma fratura vertebral muda muito a conduta. Eu acho que, com certeza, se você está Uhum. pensando em fazer pausa, tem que ter um raio-x para ter certeza que não tem fratura Uhum. vertebral. Então, no Uhum. começo e nesse momento da decisão da pausa, e no meio você pode fazer a medida da altura, como foi colocado, que é uma coisa efetiva. Ou então, quando o paciente relatar uma dor lombar, né, importante, né, você suspeitar que ele possa ter tido uma fratura vertebral, né? Verdade. Agora, essa questão, Perfeito. eu acho que de fazer o raio-x antes da interrupção, né, do drug holiday, eu acho bem interessante, né, porque você, né, é mais uma informação que você tem, né, se o paciente tiver fratura, ele é alto risco, então você vai manter a droga por mais tempo, né? Exatamente. A gente lá no HC, a gente começou, né, a fazer pausa mais ou menos em 2013, que foi quando esse assunto veio à tona. Então, nesse momento que a gente começou a fazer pausa, a gente começou, para poder se decidir isso, a gente pediu o raio-x de coluna de todo mundo, que a gente não fazia seriado até então. E é surpreendente o número de pacientes que tinha fratura vertebral e a gente não sabia, né? Então, isso é uma coisa muito importante de prestar atenção, porque realmente muda muito o risco e muda a tua abordagem. Agora, uma coisa que é interessante também, que eu acho que é importante comentar, é o VFA, como ele é pouco difundido, né? Ele é É. pouco conhecido, é pouco disponível também Uhum. na rede do SUS. É um exame que o paciente vai ter que, teoricamente, pagar mais, né? Porque não tem disponível, geralmente. E tem a questão da vantagem da radiação, que é menor, que a gente estava Com falando, da questão da certeza. exposição do paciente, né, a várias radiografias. Mas, assim, eu geralmente eu dou laudos de densitometria e VFA aqui no Rio. E, assim, eu percebo nitidamente assim, as baixas indicações, assim, quase ninguém Uhum. indica. Eu acho que, Impressionante. né, é um exame ótimo, efetivo, que tem todas essas vantagens que você destacou, mas eu vejo que às vezes tem uma dificuldade com os convênios de cobertura, né? Assim, tem muito convênio que não cobre o DFA e cobre o raio-x de coluna. Então, Mas eu é a mesma aprendi coisa do CTX. eu aprendi uma dica, foi até do Sérgio Maeda, né? Que ele falou que é para a gente cobrar como sítio alternativo.
Como se fosse um Ah, antebraço, entendi. você coloca sítio alternativo, pelo plano ele normalmente ele cobre, entendeu? Ah, que interessante. Também achei bem interessante. Mas eu acho que é pouco divulgado também. Não sei muito, não entendo muito por quê, mas é pouco divulgado. Pessoal, a gente está chegando aqui no final da nossa webinar, a gente tinha um tempo programado, já até ultrapassamos, mas é porque realmente as perguntas estão, assim, acho que a discussão está super interessante. Bruna, a sua aula foi brilhante, já estou recebendo comentários aqui em off aqui do quanto que foi assim, concisa, didática, muito completa, realmente elucidativa, o que nos despertou, né, vários, eu fiz vários até comentários aqui que não vai dar para falar, mas assim, enfim, eu acho que a gente tinha que ter uma cartilhazinha no consultório, né, para falar sobre a dieta, que muita gente negligencia totalmente a ingesta de cálcio, né, essas quantidades não são claras para a população, nem mesmo para os médicos poderem orientar, e é uma coisa fácil que a gente sabe de se orientar essa ingesta importante, a gente sabe que é muito melhor essa reposição do cálcio, quer dizer, essa suplementação através da nossa ingesta alimentar do que com os comprimidos habituais, né? A gente tem que utilizar só em determinados casos. Essa questão da prevenção do caidor crônico, né, que eu também acho que é super importante. Queria até pensar se vocês têm algum tipo de medida na SBEM sobre essa questão dos asfaltos, né? Porque assim, eu moro em Copacabana e é um bairro que tem muita gente idosa. E, no entanto, tem um asfalto péssimo, aquelas pedrinhas portuguesas, a gente sabe que os desnivelamentos dos meios-fios são todos incompletos, realmente é uma manutenção muito precária da nossa cidade, e que isso favorece muito as quedas, né? Então, assim, eu não sei o quanto que isso consegue ser força de pressão para a manutenção de uma cidade, essa questão do nosso tipo de piso, né? Realmente, eu acho que complica bastante. Fora que o pé da portuguesa é escorregadio também, né? Ela vai ficando, quando É, ela fica lá lisa, daquele jeito que cai aquela chuva, é um prato feito, porque é irregular e liso. eu tenho Eu uma acho sogra que vive caindo e assim, dentro da casa dela também tem um monte de tapete, aqueles tapetinhos da franjinha. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que realmente a gente tinha que receber o nosso público, né, mais idoso no consultório com uma cartilha. Por favor, ingira isso, faça aquilo, a atividade física ideal para você é essa, não é aquela, né? Então, eu acho que é super interessante a gente focar só para nisso. última coisa, porque que eu acho que ele até falou na aula sobre essa questão da orientação anti-quedas, né? Que eu acho que é muito interessante também para o idoso, né? Ver essa questão do desequilíbrio, né? Além da frequência de quedas, a questão do uso de medicações sedativas, diurético, que faz com que ele vá várias vezes ao banheiro à noite, a questão do tapete, né? Que geralmente o paciente tem, Hipoglicemia oral, né? né? Assim, tem coisas nossas também que acabam aumentando o risco, né? Fragilidade em diabetes, hipoglicemia oral como uma causa de queda é Exatamente. importante. Então, eu acho que geriatra faz isso melhor que a gente, porque eles estão acostumados a ter essa conversa. Mas eu tento Uhum. ter com os pacientes até não tão idosos, aqueles que são mais jovens, porque para a pessoa começar a pensar nisso e ter uma casa adequada, ter segurança em casa, né? Exatamente. Foi excelente a É. discussão, foi muito produtiva. Parabéns pela aula, foi ótimo. Obrigado, gente. Grazi, muito Foi. obrigada também pelos seus comentários, tá? Bruno, se você quiser ainda fazer alguma consideração final, fica à vontade. E obrigada por tudo também, Grazi. Foi muito bom, hoje também sempre Foi aprende com ótimo, você. muito Não, eu só bom. queria agradecer vocês, foi ótimo estar com vocês, um grande prazer. Eu agradeço muito a participação de todos, as perguntas, foi realmente excelente. Muito obrigado. E aliás, Nada. bem-vindo ao IED, entendeu? Nós somos uma Ah, grande família IED. Eu acho que você ainda não tinha ainda nos não, visitado nenhum evento, então, assim, para mim está sendo uma honra. A gente está sempre realmente junto em outro departamento que a gente conversa pois sobre outros é, assuntos, mas foi muito bom ter você aqui perto. Conte sempre com a gente. muito Estamos obrigado, foi um juntos, tá prazer. bom? Beleza. Então, gente, muito obrigada por todos os comentários, por toda a participação ativa de todos que nos assistiram. Tivemos bastante pessoas aqui reunidas essa noite. Desejo um bom descanso para todos. Obrigada novamente a Teramex, a Roberta da CEP pelo apoio para essa live, tá bom? Para São Bernardo. Tchau, gente. Dia 17 de novembro vamos ter outra webinar da CEP junto com a Teramex, que vai ser sobre terapia hormonal feminina com o Dr. Ricardo Meirelles e comigo também, junto com ele na moderação. Tá bom, gente? Um abraço. Boa noite Tchau, para todo tchau. mundo. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.